Senão vai para o céu não. Professor, adivinha. O que eu tenho que adivinhar que o Matheus quer falar? Não sei, Matheus. Por enquanto eu não estou bom em telepatia. Tá. Tá vendo? Eu pego as coisas no ar, mano. Já sei que ela deve ter falado alguma coisa mal de mim lá no grupo do WhatsApp. Mas não tem problema. Continuo gostando de vocês do mesmo jeito. Pessoal, vamos lá para a nossa matéria de hoje, ó. Movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza? Então, na última aula lá, né, seguindo os conceitos, a gente viu lá sobre vetores, né, vimos os conceitos físicos, os principais conceitos físicos sobre o movimento, os principais conceitos, né. Falei do movimento retilíneo uniforme na última aula, certo? E agora a gente tem que dar um passo à frente, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Ok? Variado. Ok? E a gente vai chamar ele carinhosamente de MRUV, para ficar mais simples, ok? Então, ó, lá nas equações do MRU, a gente percebeu que tinha uma grandeza que se mantinha constante ao longo do tempo, que era a nossa velocidade, certo? Então a gente falava... O senhor queria disponibilizar o PDF porque não está aparecendo. Não está aparecendo, porque eu não estou apresentando. Oh, meu Deus do céu. Aí, ó, agora eu acho que vai, hein? Vê aí. Agora tá indo, professor. Obrigado. Bom, então, aqui eu só falei blá blá blá, tá? Aqui agora vocês têm que ver, certo? Então, no movimento retilíneo uniforme, a gente tinha a velocidade como uma variável constante. Quer dizer, ao longo do tempo, ela não ia se alterar, ok? O que se alterava ao longo do tempo, né, e em função do tempo, era o deslocamento aqui, né, ou a posição do nosso corpo material. Ok, pessoal? E aí, né, lá das equações do movimento retilíneo uniforme, do MRU, a gente conseguiu tirar que velocidade é ΔX sobre ΔT e que a função horária do nosso movimento retilíneo uniforme é dada por x igual a x0 mais v ΔT, que é o famoso sorvete, ok? Que vocês conhecem como sorvete, mas aqui já separamos os homens dos meninos e estamos usando o eixo x para representar o nosso eixo de deslocamento do ponto material, ok, pessoal? Também falei para vocês que a velocidade, se a gente olhar de modo gráfico para esse deslocamento, ela acaba sendo a inclinação da reta, quando eu ploto, né, uma reta de deslocamento no tempo, ok? Então, a nossa velocidade aí, né, ela por ser constante, né, a inclinação aqui na função da reta, ela vai acabar sendo a constante também e a inclinação da reta. Beleza, pessoal? Então, e claro, né, a gente consegue tirar essa inclinação da reta por meio de relações trigonométricas, né? Se a gente tem o valor do cateto oposto, que é o deslocamento refletido desse lado, e o tempo refletido aqui embaixo, a gente vai ter cateto adjacente e cateto oposto, a gente consegue calcular a velocidade por meio da tangente desse ângulo que forma aqui de inclinação. Ok? Bom, então, agora nós vamos dar um passo adiante, né? Nós vamos deixar dessa coisa aí de velocidade constante e vamos passar para um outro conceito, que é a velocidade não sendo mais constante no tempo. Agora ela vai passar a ser uma variável que vai se alterar em função do tempo, ok? Por que isso é necessário, pessoal? Porque vocês concordam comigo, né, que não dá para a gente, pelo menos aqui na Terra, né, no nosso convívio aqui, não dá para a gente pensar no movimento de um corpo com ele partindo dos 100 km por hora, a não ser que eu adote um outro ponto inicial, né? Mas do instante zero, né, como era no MRU, no instante zero a gente tem uma velocidade zero, né?
a gente, né, na prática, a gente não consegue arrancar já 100 km por hora, por exemplo, instantaneamente, ok? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Ah, tá. A gente não consegue sair com uma velocidade constante instantaneamente. Se a gente está num carro, né, qual que é a coisa natural que acontece? A gente começa a acelerar, esse carro parte do repouso e vai até uma velocidade que pode se tornar constante ou não, tá certo? Mas ele parte do repouso e gradativamente ele vai aumentando a sua velocidade em função de uma aceleração, ok? Então, ó, percebam, pessoal, até agora a gente só está preocupado com o movimento, tá? A aceleração nada tem a ver com nenhuma força que esteja fazendo com que esse corpo acelere, tá bom? Bom, e aí, se vocês pararem para pensar, né? A partir de agora, a nossa velocidade sendo variável, quer dizer, ela vai se alterar ao longo do tempo. A variável que se torna constante agora, né, é a minha aceleração. Então, do mesmo jeito que eu tinha lá no MRU, a inclinação da reta sendo descrita pela velocidade média, eu vou ter aqui a inclinação da reta no gráfico velocidade por tempo, a inclinação da reta sendo dada pela aceleração. Ok? E não mais pela velocidade. Certo, pessoal? Então, lembrem sempre, no MRU, velocidade constante. No MRV, aceleração constante com velocidade variável no tempo. Certo? E aí, do mesmo jeito que a gente tem uma velocidade constante lá no MRU, aqui a gente vai ter uma aceleração constante. Eu coloquei um Vzinho aqui, me desculpem, tá? É um A. Certo? Mas a nomenclatura aqui do eixo está certa. Aceleração constante no tempo. Beleza, pessoal? Professor, por licença. O MRUV tem relação com aquelas proporcionalidades que a gente estudou no 8º ano e como a aceleração vai alterar o percurso? Por exemplo, se o carro estiver mais rápido em determinado percurso, o tempo será menor? Tem alguma relação com o MRUV e a proporcionalidade? Não tem como, é proporcional, né? Porque assim, se a gente tem... a aceleração não vai mudar, tá? Exato. Mas se a gente tem uma aceleração e mudança na velocidade, se a nossa velocidade muda, nós vamos percorrer um determinado espaço de tempo em menor tempo, certo? Mas, a aceleração sendo constante, a gente, se tiver variação de velocidade, né? A variação de velocidade que eu falo assim, em determinados trechos, velocidades diferentes. Aí você tem que analisar o movimento. Porque no MRUV, a gente descreve o MRUV desse modo aqui. Vamos supor que você... eu dou um problema assim, ó. Um carro parte do repouso até que chega a uma velocidade de 100 km por hora. Certo? Então, ele partiu do repouso da velocidade 0 até 100 km por hora. Chegando a 100 km por hora, ele mantém essa velocidade constante por 2 horas. Certo? Então eu estou falando para você, olha, que no começo do movimento, ele partindo do repouso até 100 km por hora, eu tive um MRUV. Certo? Quando ele chegou a 100 km por hora e continuou nessa velocidade aí por um determinado espaço de tempo, percorreu um determinado espaço, ele já está andando no MRU. Então eu posso ter combinações de MRU e MRUV. Nada me impede, tá bom? Conseguiu entender? Perfeito, professor. Muito obrigado. De nada. Beleza, pessoal. Então, ó, voltando para cá, a gente tendo esses conceitos, né, de que no MRUV a nossa velocidade varia no tempo, então a gente consegue contextualizar o que é a aceleração, tá? E a aceleração, pessoal, é a razão entre razão, lembrem, né, é uma divisão.
é a razão entre a variação da velocidade, quer dizer, um ΔV, pela variação no tempo. Ok? Então, a minha aceleração, pessoal, nada mais é do que um ΔV sobre ΔT, onde V é a minha velocidade. E lembrem sempre, né, que o delta aqui acaba por ser uma velocidade final menos uma velocidade inicial. Tranquileba? Perfeito, professor. Beleza. Percebam também, pessoal, que a minha aceleração, a unidade de medida dela é o metro por segundo ao quadrado, diferente lá da velocidade, que é metro por segundo. Aqui, ó, quando a gente faz a análise dimensional, nós temos, né, que a grandeza de velocidade é metro por segundo e a grandeza de tempo, segundo. A gente fazendo essa continha aqui, né, metro por segundo dividido por segundo, a gente inverte, acaba multiplicando segundo por segundo e vamos ter metros por segundo ao quadrado. Beleza? Até aqui, a definição de aceleração. Tá tranquilo? Tudo bem, professor. Tranquilo, professor. Beleza. Beleza. Claro, Laísa? Vamos repetir. Ela que ele viu. Beleza. Ó, assim como lá no MRU, que a gente tinha o deslocamento variando com o tempo, aqui vai ser ao contrário. Além do deslocamento estar variando com o tempo, a gente vai ter a velocidade. Lá no MRU, a velocidade era fixa, você lembra disso? Ela era constante. Aqui, o que vai acabar sendo constante é o que a gente chama de aceleração. Ok? E o que é a aceleração? A aceleração nada mais é do que a variação na velocidade no tempo. Ok? Então, conforme o tempo vai passando, a velocidade vai aumentando em função de uma aceleração imposta ao corpo. Beleza? Então, a equação que descreve a aceleração nada mais é do que ΔV, que é a variação na velocidade, dividido por ΔT, que é a variação no tempo. Ok? E eu falei aqui, né, que a grandeza da aceleração, né, a grandeza da aceleração, a representação dela é metro por segundo ao quadrado. Ok? Ficou um pouco mais claro, Laísa? Beleza. Tranquileba. Então, ó, assim como a gente tinha umas jogadinhas matemáticas que a gente fazia com a equação lá no MRU, aqui no MRUV vai ter a mesma coisa. Porque às vezes a gente quer estudar outras variáveis dentro da equação ou dentro do problema que podem ser derivadas do mesmo conceito. Ok? Então a primeira equaçãozinha, aliás, a segunda equação, né, que eu vou apresentar para vocês, além da equação da aceleração, é essa daqui, ó. É a função da velocidade, né, a equação da velocidade em função do tempo, em relação ao tempo. Tá? Percebam que a única coisa que eu fiz, pessoal, é pegar esse ΔT que está aqui embaixo, dividindo, passei para o outro lado, multiplicando. Esse menos V0 que está aqui, eu passo para o outro lado da igualdade, somando, certo? Porque ele está com um sinalzinho de menos. Tá? Acaba que eu tenho que a velocidade final, né, ou a velocidade desse corpo, em qualquer instante de tempo, é dado por V0 mais aceleração vezes ΔT. Certo? E por que chama equação da função, equação da velocidade em função do tempo? Porque a variável que eu estou querendo calcular é a minha velocidade. E a variável aqui que está multiplicando e está dando proporcionalidade à velocidade é o tempo. Ok? E percebam, né, que isso daqui, pessoal, é só uma jogadinha disso daqui para cá. Ok? Belezeura? Ok, professor. Até aqui, beleza para todo mundo? Isaac já se pronunciou. Para os outros também tá beleza? Por enquanto? Tranquilo, professor. Beleza. Então tá.
Bom, mais uma vez a gente tem uma outra equação. No MRUV, pessoal, a gente tem algumas equações a mais, ok? Então vão anotando aí, ó. Essa primeira é uma função da velocidade em relação ao tempo. Velocidade, função do tempo, beleza? E essa daqui agora é a equação do espaço em função do tempo. Beleza? Espaço em função do tempo. Ô Raul, mas para que eu vou usar isso daqui? Quando eu quero saber a posição de um determinado corpo em função do tempo que já foi transcorrido o movimento, eu vou ter que usar essa equação. Então, se um carro ele partiu do repouso, né, e depois de 40 segundos eu quero saber em que posição do espaço que ele está, eu vou ter que utilizar essa equaçãozinha aqui, certo? Essa equação, pessoal, ela deriva também dessas daqui, ok? Só que a substituição dela, destrinchar ela, é um pouquinho mais chato, certo? Se vocês quiserem ver, no livro didático que eu passei para vocês, vai estar na página 69, se eu não me engano. Se não estiver na 69, eu confiro depois, tá? Mas percebam que aqui nessa equação, a única coisa que a gente vai ter é a posição inicial e a velocidade inicial, certo? Se eu partir do zero e se a minha e também partindo do zero eu partir do repouso, espera aí, passou um caminhão aqui. Se eu partir da origem, né, do zero e do repouso, percebam que esses dois termos da equação vão para zero. E aí eu vou conseguir descrever a minha posição aqui, né, calcular a minha posição, somente pela aceleração e o tempo transcorrido. Beleza? Então essa daqui é bem tranquila. A não ser que você tenha saído de um espaço diferente do zero, né, um espaço inicial diferente do zero, com uma velocidade também diferente. Ok? Beleza? Então essa daqui é a equação da posição em função do tempo. Beleza? E aí a gente tem mais uma equaçãozinha para o MRUV. Essa equação, pessoal, é a única que falta para a gente descrever todo o movimento e conseguir calcular tudo dentro do MRUV, que é a chamada equação de Torricelli. Essa equação de Torricelli, pessoal, ela correlaciona a velocidade com o espaço percorrido. Então ela é uma equação da velocidade em função do espaço percorrido. Ok? Essa daqui, pessoal, vai ser utilizada, por exemplo, se eu der no problema um carro partiu do repouso e tal lá, depois de determinado tempo, e neste momento está com velocidade de 100 metros por segundo. Em que espaço ele está? Então dá para você calcular o espaço aqui, em posição no espaço ele está. Agora, se eu der uma posição no espaço, por exemplo, um carro está com aceleração constante de não sei quanto, partiu do repouso e percorreu 200 metros. Qual que é a velocidade final dele? A velocidade final é essa daqui que a gente consegue calcular. Ok? Eu vou fazer exercícios com vocês daquela maneira assíncrona, tá? Para ficar mais clara os conceitos na cabeça de vocês aí. Tudo bem? Percebam, pessoal, que a gente sempre vai falar, quando a gente estiver falando de movimento retilíneo uniforme ou uniformemente variado, a gente vai estar falando no eixo X. Ok? Então, o movimento acontece na horizontal, plano cartesiano. Ok? Só que, por que eu peço tanto, né, para vocês guardarem por meio de X, assim, e não o S igual a S0, V0T, aquelas coisas? Porque quando a gente estiver falando de corpos em queda livre e lançamento oblíquo, o movimento acelerado, né, uniformemente acelerado, ele já não vai mais acontecer no eixo X, ele vai acontecer no eixo Y, que é na vertical. Se eu soltar um corpo de uma determinada altura,
ele vai se movimentar na vertical e não mais na horizontal. Então a gente tem que falar, olha, eu estou descrevendo esse movimento no eixo X, então ele está acontecendo na horizontal. E eu estou descrevendo esse movimento no eixo Y, ele está acontecendo na vertical. Ok, pessoal? Até aí tudo bem? Tudo bem. Bom, então, acaba que o MR e o V, ele tem 4 equaçõezinhas que vocês vão ter que guardar, certo? A primeira é a equação da aceleração, que é o conceito de aceleração, que é o ΔV sobre ΔT. A segunda é a função da velocidade em relação ao tempo, que é o meu V igual a V0 mais AT. A terceira é a função da posição em relação ao tempo, que é o x igual a x0 mais v0t mais meio de at ao quadrado. Certo? Que por vezes, vocês vão ter que calcular isso daqui, uma equação de segundo grau. Ok? Percebam que se eu der uma posição e quiser saber o tempo que demorou para chegar nessa determinada posição, a minha variável vai ser o t, e aí eu tenho que resolver por meio de Bhaskara. Vocês lembram lá? Acho delta, acho Bhaskara, acho x, né, com a fórmula de Bhaskara, e aí a gente acha os tempos que aconteceu o movimento. Ok, pessoal? E aqui, né, ela não é uma equação de segundo grau, mas a expressão... A Laika falou que não sabe Bhaskara. Não sabe Bhaskara? Mas olha, você vai saber. Mas eu vou fazer você saber. Eu vou fazer você saber. O seu e o Adrian. E a Giovana. Professor, tem um monte de gente que não sabe Bhaskara. Que pecado. O professor de vocês não deu Bhaskara no 9º ano, não? Nem no 8º, Depois vocês me falam o nome dele que eu vou na casa dele. Se jogar na cara não, Adrian. Não deu. Depois eu vou lá na casa dele, depois vocês me falam o nome. Vai aprender Bhaskara no 7º ano. Beleza. Depois eu vou lá na Nésia, dar uma conversada. Beleza. Tô brincando, hein? Não vou não. Beleza, pessoal. Mas isso daí, pessoal, depois a gente pode relembrar, então. Tá? A gente pode relembrar. Beleza? Tá? Porque por vezes vocês vão precisar disso daqui, tá? De equação de segundo grau. Tá bom? Tá legal de fazer, gente. É terapêutico. E aqui, né, a expressão da velocidade em relação à posição, vocês percebam, né, que não é uma equação de segundo grau, né, mas ela consegue descrever a velocidade de um corpo em qualquer espaço no eixo X. Ok, pessoal? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Tirando resolver Bhaskara, né? Porque aí a gente pode fazer um adendo, aí uma aula, a gente pode fazer isso daí. Eu posso treinar isso daí com vocês. Mas tirando isso, sobre MR e o V, ficou alguma dúvida? É pouquinho conceito hoje, mas tem que ficar bem fixado, porque nós vamos usar quase que ao longo do curso inteiro, hein? Em muitas situações a gente vai usar. Principalmente em queda livre e lançamento oblíquo. E lançamento oblíquo, a gente junta os dois conceitos. MRU e MRUV, hein? Lembram? Lembram não, né? Tudo bem? Ficou claro para vocês? Lembro sim, professor. E professor, como indicação, se o senhor quiser deixar disponível no Moodle essas 2 videoaulas de Bhaskara, são excelentes. São bom. Bem didáticas e explicam passo a passo. Beleza, vou deixar lá no Moodle então, tá? Como sugestão aí de estudo para vocês. Pode ser? Por mim tá perfeito. Beleza. Lais, a terceira, você falou a terceira. A terceira o que, meu benzinho? A terceira equação? Função de posição em relação ao tempo. Sim. O que tem ela?
Ah, você não entendeu. Ah, tá. Ó, vamos voltar nela aqui, ó. Ela também, Liza, ela deriva de todos os conceitos de aceleração que a gente viu até agora, principalmente desses dois primeiros, tá bom? Função da posição em relação ao tempo. E o que a gente consegue tirar de informação dela? Ela consegue nos dar a posição de um corpo, que é o meu x, certo? Em relação, né, ou em função do tempo que foi percorrido no movimento, certo? Então vamos supor que no exercício eu fale assim, ó. Um carro partiu do repouso com aceleração constante e andou por 30 segundos, certo? Quanto que ele conseguiu andar dentro desses 30 segundos? Percebam que ó, ele partiu da origem com uma velocidade zero, porque ele partiu do repouso, tá? Então, o x0 aqui eu vou conseguir cancelar e o v0 também vou conseguir cancelar, certo? Porque é zero, tá? Aí eu dou a aceleração e falo, depois de 30 segundos, quanto que ele conseguiu andar? Percebam ó, que eu só vou substituir o tzinho aqui, ó, do tempo, tá? Vai acabar ficando 30 ao quadrado vezes uma aceleração dividido por 2. E aí você consegue calcular o teu espaço, né, percorrido por esse carro. Ou por esse ponto material. Agora, posso também fazer ao contrário. Ok? Eu posso falar para você que um determinado ponto material, um corpo, ele partiu do repouso, né? Aí com velocidade, a velocidade inicial vai ser igual a zero, né? Do ponto de origem zero, certo? E chegou até um determinado ponto no eixo X, ok? Então o deslocamento dele foi, sei lá, vamos inventar, de 10 km ou de 100 metros, sei lá, 100 metros, tá? Então perceba, ó, que se eu der o espaço final, eu tenho o espaço inicial que pode ser zero, tá? A velocidade inicial e eu quero saber o tempo, percebam que o tempo ele está elevado ao quadrado aqui. Se eu tiver uma velocidade inicial diferente de zero, eu vou ter que calcular essa equação aqui por meio de Bhaskara, né? Porque vira uma equação de segundo grau aqui. Agora, se eu conseguir cancelar essa velocidade, é só isolar os termos e tacar essa potência aqui como raiz. Aí, beleza, mas você pode resolver por Bhaskara também, independente, tá? Então, essa equação aqui, ela só vai servir para a gente como uma equação da posição em função do tempo, tá? Ou uma função da posição em relação ao tempo, ok? Pegou a ideia? Perfeito, professor. Ah, o que é o meio? O que eu vou fazer com ele? O meio é o número. É o meio. Certo? Na verdade, você pode jogar esse meio aqui, ó, aqui para baixo, dividir esse A por 2. Porque você concorda comigo que 1 sobre 2 vezes A, eu vou multiplicar esse 1 por A e depois dividir por 2. Certo? Então vai ficar A dividido por 2. Só isso. Professor, para entender a formulação dessa equação, é bom a gente olhar no livro didático, né? Isso. Mas assim, ó, das duas uma. Desculpa, vocês podem olhar o livro didático, quer ver? Vamos abrir aqui, deixa eu falar já para vocês onde é que está a equação. Nossa, engasguei aqui. O livro didático de vocês é esse que eu forneci, certo? Aí movimento retilíneo uniformemente variado. Está aqui embaixo. Vamos ver se nessa versão ele apresenta certinho. Movimentos retilíneos. Velocidade média. Aceleração. Aí ele tira, ó. Ele tem alguns exercícios resolvidos que eu vou pedir para vocês fazerem, tá? Beleza. Aí, ó. Funções e gráficos, a descrição matemática dos movimentos.
Ó, ele fala isso daqui que eu falei, né? Que vocês podem fazer de maneira gráfica e aí explica a equação da reta e tudo mais. Aí ele tira aqui, ó, a equação, as equações. MRU. Peraí, vou achar que mudou as páginas aqui, tá? MRUV. Função da velocidade em relação ao tempo. Ó, aqui a partir da página 77 nesse livro, tá? Então anotem aí, ó, para vocês verem. Olha aqui, ó. Ele faz que nem eu fiz, tá vendo, ó? Ele tira a função da velocidade em relação ao tempo, tá aqui, ele explica de onde tirou, do mesmo jeito que eu aqui no slide, ó. Mesmo jeito, certo? Opa, aqui. Beleza? Ele mostra também, ó. Aí ele dá exemplo de uso, tá? Eu vou pedir para vocês fazer. Gráfico da velocidade versus o tempo, que é aquilo lá que eu falei para vocês, certo? Agora há pouco, que a velocidade ela é variável, né? Função da posição em relação ao tempo. Ele mostra aqui, tá vendo? E vamos ver se ele dá. Ah, ele não destrincha não. Não, esse daqui ele não destrinchou. Eu acho que no livro antigo ele destrincha. Mas não tem problema, tá? Vocês usam pra como é que fala? Pra estudar. Ah não, eu acho que ele tira assim, ó. Deixa eu ver aqui. Função da posição em relação ao tempo. Não, ele não faz mais a relação não. Mas eu posso passar para vocês, tá? Porque de onde que ele tira essa função aí? Porque vem de um gráfico. Vem desse gráfico aqui, ó. Um gráfico da velocidade em função do tempo. Ele pega uma velocidade inicial como sendo diferente de zero e calcula a área de um trapézio. Eu vou passar para vocês isso daqui. Eu tiro uma foto e mostro para vocês de onde que veio essa equaçãozinha aqui. Tudo bem? É interessante, né, professor? A gente entende toda a funcionalidade por trás da fórmula. Isso, tá bom. Pode deixar, eu passo aqui para vocês, tá? Mas ela sai de uma análise gráfica que a gente faz da velocidade em função do tempo, tá bom? Uma análise do gráfico da velocidade no tempo, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, porque nesse livro aqui, ó, ele tira isso, ele não coloca. Então eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Tá na página, no livro de vocês, na página 80, mas no livro antigo estava na página 69. Beleza? E também, né, vocês vão ver aqui no livro, se vocês lerem, ó, o gráfico da posição versus o tempo, que ela já é uma função de segundo grau, né? E o gráfico da aceleração em função do tempo. E também, quer ver, a função da velocidade em relação ao tempo. Tá? Ele também já dá direto ela aqui, certo? E no outro livro, na outra versão também. Ele já fala aqui direto que a função da velocidade, que é a equação de Torricelli, ela é essa equação aqui. E aí o que eu faço, né? O que eu fazia quando eu estava na idade de vocês e tinha que estudar isso daqui? Eu pegava os conceitos, né? Sabia o conceito do que era aceleração, o que era o MRUV e tudo mais, e as equações mesmo eu colocava em papeizinhos e ia colando na parede, coisa de doido, né? Mas eu ia colando na parede. É uma dica, né? Para quando vocês forem fazer o exercício, se olhar para as variáveis que estão dentro do exercício, olhar para as equações e escolher a melhor. Ah, Raul, mas eu posso escolher e errar. Mas então você vai estar escrevendo lá e tentando as equações, e aí você vai pegar a prática, e com o tempo você vai saber qual melhor se encaixa para cada situação, porque depende das variáveis que você está analisando. Tudo bem, pessoal? Perfeito. E essa técnica feita
e colar post-it na parede para ver as fórmulas, não... eu também faço isso. É bom fazer, né? É bom fazer. Né? Quem precisar estudar mais aí, é bom fazer. Tudo bem? Pessoal, conceito que eu tinha para passar era só esse hoje, hein? Só isso. Só que não pode ficar com dúvida, hein? Vocês entenderam bem aí? Tá tudo certo? Tá tudo perfeito, professor. Deu para entender bem, professor. Beleza. Então tá bom. Eu vou resolver exercícios e disponibilizar lá de maneira assíncrona, tá? Pra gente fixar bem os conteúdos. Aí eu vou deixar como atividade para vocês para repetir exercícios resolvidos do livro. Só que, pessoal, eu vou abrir o livro aqui, ó. Opa! Não é para vocês entrarem no exercício resolvido. Por exemplo, eu vou falar assim, ó. Refaça o exercício resolvido número 8 do capítulo 4. Aqui, tá? Tá na página 82, ok? Eu quero que vocês façam um exercício, tá? E não só copiem. Copiar não vai adiantar de nada, tá? Eu quero que vocês façam o exercício. E aí, confere o resultado com o da apostila, tá? Do livro, ok? Então não adianta simplesmente ir lá e copiar o exercício, porque não é o objetivo. O objetivo é que vocês aprendam e vejam o que vocês estão errando aí no meio do exercício, tá bom? Então é para refazer e não copiar. Beleza, pessoal? Eu vou passar lá como atividade para vocês depois. Professor, com licença. Mudando um pouco de assunto, logo terá sua avaliação, né? A avaliação tem que ver lá no Moodle. Eu coloquei as datas lá. Ok. E, professor, depois eu quero pedir para um aluno, é que eu não utilizo o Facebook, né? Mandar para o senhor as páginas que eu havia falado na última aula sobre o mundo de Sofia e o movimento do PNL, do Alfério, uma bolinha de gude se comporta na mesa quando a gente joga ela com... Bacana. Pede para me mandar sim. Pede para me mandar. Eu dou uma olhada. Eu vou pedir porque eu não utilizo o Facebook e não tem como eu enviar, né? Aí eu vou pedir para algum aluno enviar para o senhor. Tá bom. Obrigado, Isaac. Imagino, professor. E nessas mesmas páginas falam sobre a lei da inércia de Newton. Bacana. Beleza. Pessoal, outra coisa. Aviso, tá? Na semana passada eu falei, né, sobre exercícios de vestibular que seria bom vocês irem fazendo, né, e tal. Só que assim, não dá para eu ficar cobrando muito exercício de vestibular, porque eu sei que vocês estão abarrotados de coisa para fazer aí. Só que eu vou disponibilizar esses exercícios que eu falei para vocês, que é esse documento aqui, ó. Esse documento aqui, são 540 exercícios, tá? De vestibular, de concurso, coisa do tipo, com gabarito, tá vendo? De vez em quando eu tiro uma questão ou outra daqui, claro que sempre mudando valores, e o enunciado aqui, eu mudo tudo, tá? Eu só pego a ideia e faço. Mas é bom para vocês treinarem, certo? Se vocês quiserem estudar para vestibular, ter esse material guardado para quando vocês estiverem pegando firme lá para o vestibular, ou já quiser treinar agora, um estudo complementar, né? Vocês podem utilizar esse material aqui, que ele é muito bom, certo? Eu vou deixar disponível no Moodle, mas vocês vão perceber que ele tem conceitos de movimento retilíneo uniforme, MRUV, que é o variado, tá? Ele vai ter também algumas coisas sobre movimento circular. Aí, movimento circular vocês não aprenderam ainda, tá? Mas a grande maioria é MRU e MRV, certo? E também, lá no final... Deixa eu pôr. Tem muita coisa. Tem... Como é que fala? Queda livre, que vocês também vão aprender, eu acho que na próxima aula. E também tem lá embaixo... vetores. Não, esse daqui é peso e equilíbrio, mas aqui embaixo tem vetores. Aqui, ó. Alguns probleminhas com vetores, ok? Então,
é uma boa aí para vocês terem como estudo. Se quiser fazer, fiquem à vontade. Raul, eu tentei fazer o 537 e eu não entendi. Eu quero que você me ajude nesse exercício. Pode me mandar mensagem que a gente marca e tira dúvidas sobre qualquer exercício, tá bom? Mas é só mandar mensagem. Beleza, pessoal? Então, ó, vou frisar, hein? Não é obrigado a fazer, não. Eu só vou disponibilizar para vocês terem como material complementar aí para quem quiser fazer. Ok? Não é obrigatório, não. Tá? Pessoal, então, recados estão dados. O conteúdo de hoje era esse. Tá? Eu vou passar a atividade para vocês daqui a pouco. E do mais, era isso. Muito obrigado pela presença de todos e até semana que vem.